Hoje, com esse momento difícil da prevenção, sem dúvida, porém, essa ausência de muita gente na estabelecimento. Mas espero que vocês sejam muito bem-vindos na nossa casa. Antes de a gente começar a palestra com nossos amigos eternos, eu queria comunicar a vocês que o Centro Espírita da Humanidade de Carpina, que é a direção da nossa amiga Vicência Almeida, e muitas vezes ela vem à nossa casa fazer palestra, ele está completando 76 anos de existência. Então, a partir de hoje, ela vai dar uma palestra, infelizmente em Carpina, e até o dia 26 vai ter palestrantes de fora das pessoas daqui. E a cada semana eu estou dizendo a vocês, para vocês frequentar. A próxima palestra lá vai ser no dia 3 de fevereiro. Não é uma semana seguida de todos os dias, uma palestra no final do mês. São dias alternados. Então, hoje vai ser a palestra inicial, e no dia 3 tem outra palestra, no dia da noite. Mas no sábado, domingo é a tarde. Então, eu vou passando para vocês a informação. Tá certo? Hoje nós temos a presença do nosso grande amigo Renato. Eu já estava com saudade da presença dele e da palestra dele na nossa casa. Ele vai falar sobre o bom ânimo, um tema muito oportuno nos dias de hoje, né? Atravessando dias muito difíceis, mas que é nesse momento que a gente tem que sintonizar o alto e diante dos Jesus, para que possamos também usar o mental, para que a gente possa, com muita fé, superar muitas dificuldades. Muitas vezes a gente fala na doença, mas também período familiar, que a gente tem que ficar solidário. Hoje, na nossa casa, nós temos de hoje, infelizmente, não tem que estar presente. Eu não perco muito tempo, eu vou passar a palavra para Zé Carlos e vai fazer a palestra, a prece inicial. Boa noite. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar com paz, com silêncio das vezes. É uma alegria retornar nesta casa, com saudade, a gente passa tanto tempo, né, da pandemia, palestras online, a gente sempre acompanha os trabalhos, sempre procurando estar presente, quando assim, fisicamente, mas principalmente ficarmos presentes, porque sentimos falta desse calor, sentimos falta de estarmos lado a lado, de estarmos apoiando o olho, de estar tocando essas energias tão salutares, tão importantes para todos nós. Então, que pouco estamos aqui, juntos para aprendermos o Evangelho de Jesus, para aprendermos as mensagens, essas instruções que nos são dadas por esses benfeitores espirituais. Então, vamos iniciar com uma prece para que a gente possa se harmonizar cada vez mais e que possamos ser favorecidos na compreensão, no entendimento da lição de Deus. Oremos. Ó nosso Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos a boa nova dos nossos Jesus. Para aprendermos também essa boa nova, o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, para que todos nós, assim, tenhamos a compreensão, tenhamos o entendimento e possamos, Senhor, segundo esses fundamentos, termos força, coragem e bom ânimo para vencermos as nossas dificuldades, para caminharmos no espírito da direção. Ficamos assim, os bênçãos, consigo, os benfeitores espirituais, para que a nossa reunião de hoje seja muito proveitosa para todos nós, para todos que se encontram presentes nesta casa, nos seus lares, nos assistindo. E assim seja. Como foi apresentado em tempo, polônia, na verdade é tempo polônia. Os dias de hoje, como também visitar, é que nós estamos saindo de uma pandemia, saindo de muita crise. Se nós formos procurar lembrar de quando ela começou, daquela fase que as pessoas se hospitalizaram, quantas dores, quantos sofrimentos,
quantos temores, né, quantas dificuldades, quantos lares que tiveram problema por conta da pandemia, através do desemprego, através, né, das saudades de seus parentes, seus amigos, porque tínhamos que ficar em casa, tínhamos que ficar evitando visitas aglomerações, como chamar. Então, a gente ficou muito tempo e a gente percebeu que estávamos, muitos de nós, com depressão, muitos de nós sentindo algo que nos fazia sair da normalidade da nossa vida e fazer com que a gente tivesse dificuldades, problemas. Eu encontro relato de poucas pessoas viviam essas dificuldades todas, tiveram problemas sérios psicológicos. Alguns, relato também, cometeram até suicídio. Então, a gente vê que hoje, quando você fala em pandemia, não tem mais aquele nível de ser que antes, porque várias pessoas que nós conhecemos testaram positivo, mas sintomas leves, digo em comparação a um atrás. E por 5 dias, 10 dias já passou. Ninguém sabia que, né, a gente conviveu com isso de casa, porque a sogra chegou lá em casa e disse: eu estou muito bem, acho que eu peguei as coisas e memória que está dentro da minha casa, porque eu não assim, brincadeira. Então, de repente, eu vou para casa, pronto, agora deixa eu voltar comigo, minha esposa e o filho, com 12 anos. Então, a gente ficou confinado. Então, a gente não vai mais no período que a gente não vai poder sair, que a gente vai ter que ficar e não ter contato com os outros até fazer um teste. E ela foi fazer um teste e deu positivo. E a gente não coisa, né? Então, a gente teve realmente, devido à sua idade, né, ela é nova, tem 68, 69, mas, né, aquele cuidado todo, teve corte todo, né, cabelo até todo momento em pé, e reclamar, deitar, e ficar dentro de casa, aquela coisa do apartamento pequeno, né, que tirava mata, bota mata, tira mata, não pode ficar aqui. Então, a gente passou um período até que ela melhorou e, graças a Deus, ficou boa. Esses últimos anos, atualmente, as recomendações, alguns remédios, logicamente, para tomar. Mas, temos, né, eu espero que ninguém vá mais para casa qualquer semana, para que a gente não fique nesse período, no final, a gente não fique mais disso. O bom é que a gente está perdendo esse medo. Nós estamos vivendo, nós estamos voltando. Né? Então, a gente está aí perdendo esse medo. Pessoas que vai descendo sozinho, e quando abre a porta, não entra não, dá aquele grito de pavor. Mas quando sai do elevador, que vai lá fora, aí vai e entra no ônibus lotado, porque o ônibus não tem perigo nenhum, lotado não tem perigo nenhum. Então é o psicológico da gente, né? Então entra num Uber, entra num táxi, entra num carro com outras pessoas, não tem perigo. Mas alguns lugares colocaram na cabeça da gente que tem perigo. Então eu prefiro acreditar o seguinte: quem vai de véspera é peru. Gente, eu sou muito assim de brincar, tá? Então, quem vai de véspera é peru, a gente tem nossa vida programada. Nós, quando nós reencarnamos, nós sabemos, eles sabem, a gente tem um conhecimento, mas é esquecido, para a gente não ficar preocupado com isso. Então, a gente vai no dia certo. A gente pode estar dentro de casa, pode cair um avião, pode acontecer qualquer coisa, e a gente vai no dia que está programado para a gente ir. A não ser que a gente esteja fazendo um trabalho muito grande no bem, e Deus nos concede um prazo maior, prorroga a nossa ida. Como também, se de repente a gente tem uma vida muito boa e a gente está começando a cair, é diz: opa, não quero que ele caia, venha antes. Aí a gente vai antes. Né? Então, a nossa vida é assim, a gente tem que ter mais fé. A gente tem que acreditar nos desígnios de Deus. Temos que continuar a nossa jornada, caminhando, fazendo tudo o que nós temos que fazer, sem receio, sem medo, e a gente percebe que nós estamos voltando essa normalidade. E que bom. Mas para voltar essa normalidade, para a gente enfrentar as adversidades da vida, para a gente enfrentar as dores, os sofrimentos, a gente tem tanta lição no Evangelho. A gente tem tanta lição que nos diz para a gente ter perseverança, que nos diz para a gente ter fé, que nos fala para que a gente possa ter esperança. E
também para desviar das nossas preocupações, nos manda fazer a caridade, porque através da caridade a gente esquece de si e tem contato com aqueles irmãos mais necessitados, com muitos problemas que são maiores do que os nossos. Então, é um grande remédio a prática da caridade. Mas também nos fala que nós temos que não só ter fé, mas que temos que ter bom ânimo. E a gente vai ver na noite de hoje como é importante esse bom ânimo. Porque a lição de hoje, ela começa, e a gente traz aqui o fundamento, né, dessa lição, para que a gente possa se situar. Mas adianto para vocês de que Jesus, que esteve aqui, passou 3 anos conosco, e quantos ensinamentos ele nos deixou em 3 anos. Mas era uma missão que ele tinha. E já próximo de terminar a sua missão, ele reuniu com todos os seus apóstolos. Talvez na Santa Ceia, o registro não está bem colocado, que é na Santa Ceia, mas a gente imagina que tenha sido lá. Ele começa então a falar para os seus apóstolos que estava próximo o dia de retornar. Poucos entenderam que era retornar para a vida espiritual, que iria passar por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento. Poucos entenderam isso e ele, conversando, falando a respeito do que eles deveriam dar continuidade à divulgação da Boa Nova, que deveriam ensinar a todos aquilo que lhes foram ensinados. Aí a gente lembra logo dos ensinamentos de Jesus, aqueles que vêm de imediato à nossa mente, que Jesus nos ensinou. Tenho certeza que todos estão pensando, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, para que a gente não guardasse mágoas, ressentimentos, para que a gente perdoasse os nossos inimigos. São tantos ensinamentos que nós buscamos cada vez mais colocar em prática, colocar em ação. Mas como é difícil. Quando alguém nos atinge, a gente fala muitas vezes para fora, eu perdoei. Mas se voltar a machucar, a gente vai buscar lá naquela gavetinha. Né? O técnico de informática sabe disso. De repente a gente vai lá naquela gavetinha, tira, mas você fez isso. E a gente usa aquilo do passado para poder responder com a mesma agressividade. Então a gente colocou ali, quando Jesus falou com os seus apóstolos, dando instruções para que eles fossem, né, e pregassem o evangelho e divulgassem esse evangelho, cada um para um local diferente, ele usou essa frase: tenho-os dito isso porque tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem que prestar bem atenção quando ele diz que ele teve aflições, porque ele disse que no mundo tereis aflições, mas ele fala que ele próprio teve aflições. E a gente, lembrando da passagem de Jesus aqui, ele teve muitas aflições. Quantos aqueles que o perseguiam, aqueles que o provocavam por ciúme, por não aceitar que um simples nazareno, aquele homem filho de um carpinteiro, viesse discutir com os doutores da lei e mostrando muito mais sabedoria, interpretando aquelas leis de uma forma amorosa, de uma forma misericordiosa, enquanto que aqueles daquela época queriam se impor pelo seu orgulho, pela sua vaidade, e não admitiam contestações. E Jesus atendia a todos, nunca recusou ninguém, nunca excluiu ninguém, sempre ali atento, sempre utilizando da empatia, utilizando do amor, exemplificando a todo instante aquilo que ele ensinava. Então a gente tem que prestar bem atenção nessa questão do tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente vai ver o porquê. Então, lá registrado por João, no capítulo 15 até o final, Jesus prepara os discípulos, como eu disse, para o conflito, para o ódio do mundo, lembrando-os de que ele também teve adversidades, como disse. Se o mundo vos aborrece, que significa odeia, sabei que primeiro do que vós me tem aborrecido a mim. E a gente tem essas comprovações. Né? Quantas e quantas vezes ele foi acusado de curar no sábado, né? De andar com essa mulher samaritana que não falava
naquela época não podia se dirigir à palavra samaritana quando ele teve sede lá no poço. A gente sabe dessa passagem, né? Quando ele atendeu a mulher que estava para ser apredejada, a mulher adúltera, né? Que foram provocar para que ele fosse contra a lei de Moisés e ali terem um argumento para julgarem, para condenarem Jesus, porque é o que eles queriam, tirar ele do caminho. Então, no 16, lá no final, Jesus fala, convém-vos que eu vá. Só que não entenderam para onde ele estava se referindo. Pois, se eu for, não virá a vós o Paráclito, que é o Espírito Consolador, o Espírito de verdade. Ele já alertava para os seus apóstolos, e se ele não fosse, não viria o Espírito de verdade, como ele tinha prometido. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Está em João, capítulo 16, versículo 7. Indica que a continuação de sua obra no mundo será realizada a partir daí por ele. Ele assegura novamente os discípulos do amor do Pai por eles, mais uma vez traçando paralelos. Vamos ver os paralelos. Pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me tendes amado e acreditado que eu saí de Deus. Tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Interessante essa história de vencer o mundo. A gente falou em tende bom ânimo, mas a gente, com certeza, a gente presta muita atenção nessa última palavra de Jesus, eu venci o mundo. Por quê? Aí eu coloquei aqui. Nós acreditamos que o objetivo principal da nossa vida é vencer o mundo, é vencer as dificuldades do mundo. Todos nós temos a nossa vida, o nosso cotidiano, mas a gente está se preocupando em vencer, a gente está se preocupando em se dar bem em tudo. Nós nos preocupamos em, como disse ali, os pais se preocupam, né, desde cedo, quando os filhos nascem, para lhe dar o melhor que o mundo pode oferecer. Então, e de acordo com o recurso da família, aqueles pais, qual pai que não quer que o filho se torne um homem de bem? Qual pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Então tem aqueles pais materialistas que pensam que dar o melhor é comprar o melhor brinquedo, é comprar esses melhores equipamentos de informática para jogos, para tudo, computador, né, aqueles aparelhos, aqueles Xbox, aí tem outros, né, tipo de jogos, de aparelho, de tudo, é dar uma roupa melhor, é dar um colégio melhor. Então, eu lembro que meu pai dizia, olha, o que eu posso deixar de herança para vocês é o estudo, porque a gente não tem condições financeiras para você ficar ligado e um dia ter uma herança. A herança é o estudo, vocês têm que estudar. Então ele ficava repetindo sempre aquilo para que a gente pudesse estudar, para que a gente tivesse, através do estudo, condições, bagagem suficiente para futuramente, na época certa, poder conseguir um bom emprego, passar em um concurso e aí ter a própria vida tranquila, essa herança que nos dava. Se bem que quando a gente tem essa faixa de pré-adolescência, adolescente, a gente não está muito ligado nesses conselhos, não. A gente quer viver o momento, a gente quer o presente, o hoje, o atual. E a gente deixa isso daí para depois a gente, poxa, né? Tem até uma coisinha no TikTok que eu vi ontem, achei engraçado, né? Que diz, poxa, o cara mostrando assim uma situação, tipo um pedreiro fazendo um trabalho, aí dizia para o outro, poxa, se eu tivesse ouvido o meu pai, eu não estava aqui hoje fazendo esse trabalho. Aí o outro diz, e o que foi que teu pai disse? Não sei, eu não ouvi. Né? Então é isso que a gente faz. A gente não escutou, a gente não, né, prestou atenção naqueles conselhos por falta de amadurecimento também. Porque simplesmente dizer isso e sem explicar, sem conversar, sem utilizar hoje dessa conversação, porque naquela época não faça isso, pare com isso, não mexa, vá para dentro, vá para o quarto. Eram frases impositivas. Não dizia não, mas não explicava o porquê. Hoje, as crianças de hoje querem por que não? Por que isso? Elas conversam, elas querem entender. Não é que sejam crianças índigo ou cristais, é porque o chip está diferente. Né? Elas querem realmente
saber as explicações de tudo. E não adianta você simplesmente dar ordem, mandar, é não, é não. Não, eles querem saber. Então a gente tem que dialogar, tem que conversar, a gente tem que falar com nossos filhos. Então eu cresci nessa educação, né? Nessa educação, né? E a tatuagem primeira era aquela marcazinha havaiana, né? Era a primeira tatuagem que a gente ganhava, né? E a outra tatuagem era do cinto, que depois saía, tipo rena, né? Faz, depois sai. Mas eu dizia, nunca vou bater no filho, porque como é que um pai bate no filho? Olha só, já era o começo de um entendimento. Então eu vou ter meus filhos, vou conversar, vou falar, vou esclarecer, vou ser o melhor amigo do meu filho. E graças a Deus, eu cumpri aquilo que eu coloquei na minha cabeça. Então, são 4 filhos, e a gente conversa, e a gente fala, a gente já sou avô, né, bem novinho, assim, como vocês estão vendo, mas já sou avô. Então, de repente, né, está em Portugal desde quando tinha menos de 1 ano de idade. Meu filho pegou e foi para Portugal, porque disse que era melhor lá, e graças a Deus está muito bem, e eu não convivo, só chamada de vídeo, né, e tal, e ela já fala com sotaquezinho de português, então fica, às vezes não entende direito e tal, mas é assim, de longe. Mas é bom isso. E com certeza a gente mudou, nós mudamos, e a gente tem que conversar. Então a gente procura o melhor para os nossos filhos. E procurar o melhor é ser amigo dos nossos filhos, e a gente poder dar com o pé no chão. Quando disser não, dizer por que não. Não é a gente se endividar, encher o cartão de crédito, fazer coisas impossíveis para dar o melhor. Hoje nós temos mais consciência disso. Então, mas fala que isso não está errado. É a lei do progresso, a lei do progresso, a lei do trabalho, fala que nós temos que progredir, que todos nós buscamos o nosso progresso, que todos nós temos que realizar nosso sonho de ter uma televisão grande, sim, por que não? Estamos trabalhando, nos esforçando, então queremos ter uma televisão grande, queremos ter aquela geladeira dos nossos sonhos, queremos ter aquele carro que a gente sempre desejou, mas vamos trabalhar, vamos procurar ter, vamos conseguir ter da melhor forma, e a forma honesta, a forma de um trabalho honesto. Então, a gente continua, desejamos ser o melhor em tudo. Aí vem um lado pessoal. Eu quero ser o melhor profissional, quero ser o melhor palestrante, a melhor palestrante. Eu quero ser o melhor médico, eu quero ser o melhor advogado, eu quero ser o melhor engenheiro, eu quero ser o melhor técnico de informática, eu quero ser tudo do melhor. Então a gente procura, né, ser o melhor companheiro, o melhor marido, a melhor esposa, eu quero ser o melhor filho, eu quero ser o melhor pai, e a gente sai sempre buscando isso. E continua, mas na realidade nossas aspirações não têm sido somente desejos. Poucas atitudes ou comportamentos são bem-sucedidos. E a gente tem exemplos de amigos, de pessoas da família, que buscam, mas que não têm sucesso nisso. Então a gente não cabe julgar, não cabe a gente apontar, mas é porque fez um caminho errado. Porque fez de uma forma errada. Porque todos nós temos a mesma personalidade, o mesmo caráter de uma última encarnação, de uma penúltima. A gente vem evoluindo. E então nós temos o nosso amadurecimento espiritual, nós temos o nosso conhecimento. Esse conhecimento que a gente está buscando nessa existência, a gente vai aproveitá-lo numa próxima encarnação. Começa de agora e vai para a próxima. Então, cada uma delas a gente vai se instruindo. Amai e instruí-vos. Então, a gente está se instruindo e utilizando dessas instruções para ter uma vida melhor, para seguir a lei do progresso, como ele diz aqui, e a evolução. Então, por que a gente não consegue isso? Olha a resposta. Porque nós somos espíritos evoluídos e aplicamos nossas energias nas aparências e poucas, muito poucas, em nosso aprimoramento moral. Vê como ele mudou do material para o moral? Ele dá um recado ali, isso foi de Amanda, viu? Ele diz que a gente está preocupado. Vamos olhar o Instagram? Vamos olhar o Face, que agora ninguém está quase usando, né? Vamos olhar as redes sociais, todo mundo se apresenta como? É sorrindo, é bonito, é só coisa boa, é só maravilha e tal. E tem gente que fica olhando no Instagram dos outros e lamentando que não tem uma vida boa daquela. Eu me lembro que
A avó da minha esposa, ela hoje está com 94 anos, bem novinha, né? Então, ela está com 94 anos e ela fazia assim, uma assinatura em duplicidade. Ela assinava 2 Veja, 2 Isto É, 2 Revista Cara, né? Então, era assim, o pessoal enrolava ela mesmo, ela já tinha, mas empurrava outra. Então, estava lá a Revista Caras e o pessoal ficava olhando, aí eu via, né? As pessoas olhando. Minha mulher está assistindo, ela não estava, não. Você não estava assistindo, não, estava olhando, não. Então, de repente, olhando as revistas caras e tal, aí olhava, sonhando aquele pessoal naquela ilha, que coisa linda, maravilhosa, passeando de iate, de lancha, naqueles castelos, aquela ilusão. E quantas pessoas comparavam a sua vida com inveja daquela outra, queriam ter a vida da revista Caras. Eu dizia, fecha essa revista, não vai trabalhar não para tu ver uma coisa, não vai estudar não vai fazer isso não. Então eu ficava sempre, né, na brincadeira, falando as coisas, mas hoje, nem sei se ainda existe essa revista Caras, né, mas de repente é o Instagram, são as redes sociais que as pessoas colocam aquilo que queriam ser, seus sonhos, e ainda olham para os outros e desejando a felicidade que acha que está nos outros e não está nela. Mas onde é que está a nossa felicidade? Minha felicidade está bem ali. Então a gente chega lá, já não está mais lá, está mais adiante. Então a gente sai correndo atrás da felicidade, enquanto que a felicidade está em nós mesmos, no nosso pensamento, no nosso proceder, na nossa satisfação individual, a nossa consciência do que a gente lutou. Eu tive uma prima, tenho ainda, em que ela, né, eu era garoto, mas isso ficou marcado, e de repente eram 2 irmãs. Então tentavam medicina. E tentaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e era uma vez por ano vestibular naquela época. 5 vezes, 6 vezes. Aí o papai, que assim, era o chefão da família toda e tal, chegava lá e disse, olha, não tente mais medicina não, mude, porque as notas, os pontos que vocês fazem já dava para tentar em qualquer outra faculdade. E ele insistiu tanto que lá no 7º ano, uma vez para psicologia, tirou o primeiro lugar. A outra vez para odontologia, passou em primeiro lugar. E são excelentes profissionais. E ficaram 6 anos buscando algo que não estava para ser na existência delas. Então tem muita gente que teima. Poxa, 6 anos já é suficiente para saber que não é para ser dessa forma. Então vamos tentar outra. Você faz, se você passar, aí você fica cursando a outra faculdade, tentando paralelo. E elas nunca mais quiseram saber de medicina. Então, se a gente tivesse essa abertura, esse entendimento, a gente não estava tanto tempo tentando algo que não seria para nós. Então, quando ele muda para o lado moral, o que é que nós estamos fazendo? Esses esforços todos que nós fazemos para as coisas materiais, nós a fazemos para conquistar progresso moral? É isso que ele está falando. Porque ele fala que nós somos involuídos, e não é ofensa, não. Involuídos aqueles que não evoluíram, que não são espíritos perfeitos ainda. Que somos nós que estamos aqui no planeta de provas e expiações, que estamos nos reeducando, que estamos aprendendo com os outros, e que, com os nossos próprios erros, se nós buscarmos fazer naquela aquela compreensão de si mesmo, a gente começar a olhar o que é que eu estou mais errando nessa existência, o que é que eu mais erro? Quais são os erros que eu mais cometo? São os mesmos erros que a gente vem trazendo e que nós precisamos corrigir. Então a gente identifica, mas a gente quer saber se eu fui alguém importante na vida anterior. Se eu fui alguém, né, de alguma autoridade, se eu fui rico, se eu fui... O que interessa isso? Mas quantas e quantas pessoas têm essa curiosidade? O importante de saber é o que nós somos hoje. E o que nós podemos fazer com a nossa vida hoje. É isso que é importante. Então, a gente tem que se preocupar, como diz ali no final, é com a nossa melhoria moral. Quais são os meus defeitos? E o melhor que tem é quando alguém, os nossos inimigos, nos aponta os nossos defeitos. E a gente não gosta. A gente fica com raiva, a gente quer retrucar. Mas eles falam,
sem nenhuma preocupação de nos ofender, eles falam a verdade. Agora, se chegar alguém para mim, mas você é bonita, eu sei que eu sou bonito. Mas você, olha, é uma pessoa legal, uma pessoa inteligente, uma pessoa educada, aí eu, pronto, é minha melhor amiga. Agora, diga um defeitozinho meu, fale um pouquinho, mas está com inveja de mim. Não é assim que a gente age? A gente se afasta das pessoas que falam, e às vezes até para nos ajudar, mas a gente não gosta. Fale de um filho meu, aí de repente, eu sempre faço essa brincadeira, a mulher passa a manhã toda no salão de beleza. Aí quando ela chega em casa, aí isso estava fechado, era. Aí ela fica com raiva, mas ela sabe que eu sou brincalhão assim, ela sabe que eu gosto de brincar. Então, de repente, né? Que minhas unhas, não sei o que, tem uma moda agora de colar umas unhas que fica uma cor diferente. Cada unha é uma cor diferente, é uma unha não sei o que e tal, porque quebrou para botar agora, é um plástico, vai, só ela quem sabe fazer, que não sei o que. Meu Deus do céu, quantas bobagens, né? Mas para ela não é não. Para você não é não. Então, de repente, a gente vai vendo isso, né? Então, puxa, vamos buscar nossa melhora, vamos buscar tratar os outros melhores. Vamos buscar compreender o nosso próximo. Isso aqui é amar o próximo. Vamos aplicar as lições do Evangelho. Então, Emmanuel, agora eu botei o nome dele dessa vez, assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo. Olha a diferença, por isso que eu sublinhei. Vencer no mundo. Mas, notadamente, para vencer o mundo. Jesus disse o quê? Eu venci o mundo. Nós queremos vencer no mundo. Queremos ser ricos, né? Queremos ter propriedades, queremos ter bens materiais, queremos, né, buscar aparentar, devido ao nosso orgulho, devido à nossa vaidade, coisas que talvez a gente não vá conseguir. Em si mesmo, de modo a servirem ao mundo. 3 lições aqui. Vencer no mundo. Vencer o mundo, servirem ao mundo. Nós queremos servir ao mundo, nós colocamos que queremos servir, né, na seara de Jesus. O que é servir na seara de Jesus? É a gente praticar o bem, é a gente fazer a caridade, é a gente levar um conselho para alguém, levar esperança para alguém, é a gente enxugar lágrimas, é a gente participar de doação de cesta básica, é a gente fazer visita aos nossos irmãos que estão nos hospitais, é a gente praticar o bem, mas é difícil? Não é difícil. Quantas pessoas, a campanha do quilo, de repente eu não posso ir porque eu tenho dor nas costas. Agora chama para uma festa ali, é 0800, estou dentro. Não é assim? Vamos para o hospital, não, porque eu não gosto do cheiro do hospital. Né? Aquele cheiro do hospital, aquelas pessoas lá, me dá algo. Você quer ir para o hospital ou ao hospital? Ao hospital é para ir ou quer ir para o hospital? Ninguém quer ir. Fica lá, internado, doente, porque se ficar lá, é o soro, é injeção, é remédio, é a comida sem sal, é isso e aquilo outro, reclama de tudo. Então, é melhor a gente ir ao hospital, fazer visita, levar a palavra de conforto, de esperança, né? No Hospital do Câncer, aqueles idosos que nos recebem como se fôssemos filhos, seguram as nossas mãos e ficam ali e choram quando a gente tem que ir embora. Quando a gente vai lá na Miroeira, vou nada lá, leproso, Deus me livre. E a gente vai lá, a gente sai tão pequeno com os nossos problemas, tem vergonha de dizer que tem problema. Quando a gente conversa, eles é quem falam com a gente. Eles é quem dão lições maravilhosas de fé, de esperança para todos nós. E a gente diz que não vai com medo. Puxa vida, como é bom a gente ir. Como é bom a gente, em vez de estar olhando para cima, olhando aqueles que têm mais do que nós, ou que são melhores do que nós, como é bom a gente olhar e ver nossos irmãos caídos e que precisam da nossa mão para que a gente possa levantar. É o que a gente deveria sempre fazer. Então, é o que ele diz, servir ao mundo. Mas, gente, exemplo é a coisa melhor do mundo. A gente tem condutas reveladoras do bom ânimo. Né? Então, para que a gente possa gravar bem, eu trouxe 3 passagens do Evangelho, para que a gente pudesse ali olhar de uma forma diferente, no olhar do bom ânimo, do olhar e identificar não só
no primeiro elemento que a gente encontra, a fé. A mulher hemorroíça. Todos nós conhecemos a mulher hemorroíça, que há 12 anos não conhece a história dela. A mulher vivia 12 anos, né, sangrando, né, menstruada, todos os dias ali. E naquela época, a mulher, naqueles dias, era considerada impura. Ela tinha que ficar totalmente isolada de todo mundo, ficava presa nos seus aposentos e não podia ter contato nem sair do seu local, porque quem tivesse contato com ela era tornada também impura. Então ela ficava lá presa, ela ficava lá sem ter contato com ninguém. E há 12 anos ela já tinha procurado, né, vários tratamentos, indicações. Os médicos da época, a gente imagina, a nossa época, acha que tem pouco recurso, apesar da tecnologia, das máquinas, de tudo, tão bom quando a pessoa chega para o outro com um envelope bem grande, aí fica dizendo, minha tomografia computadorizada, né? A minha cintilograma, o meu médico é o melhor daqui. Meu Deus, né? Porque a minha dor é de cabeça. Ah, mas a minha dor de cabeça e dói também no peito. Aí o outro, ah, mas dói a cabeça, dói o peito, dói a barriga e dói o pé. Porque não pode sair vencido dali. A gente tem que ser o maior sofredor do que o outro. Na nossa dor é maior do que a outra, não é? Então é isso, essa competição. Então, a gente vê, porque o enfoque aqui não está no milagre. O enfoque aqui, a gente vê a fé. E eu vou dizer como. Ela soube pelas criadas que estava passando pela cidade um profeta diferente. Um profeta que era seguido por muitos, que ele fazia milagres. Curava cegos, aleijados, né, coxos. Então, ela disse, dentro dela, disse, ele vai me curar. Dentro dela, colocou isso na cabeça, eu vou lá, eu vou me encontrar com ele, mas não tem como, você não pode sair daqui, você é proibida, vão lhe ver, e a penalidade é muito severa, porque a mulher não tinha realmente valor naquela época. Você vê, o marido estava em casa para receber os seus convidados, os seus amigos, a mulher tinha que se retirar da sala. Mulher e criança não ficavam na sala e só falava quando ele dizia, pode falar. Ou época boa. Então, de repente, né? De repente, a gente apanha. Aí, a gente apanha, o número de mulher aqui é maior. Então, de repente, era assim. Era assim. Divórcio, ele escrevia no papel. Não quero mais você. Entregava o papel, ela se vira, vai embora. Não tinha nada de pensão alimentícia, não tinha dividir bem, coisa nenhuma, vai embora. Era assim. Então aquela mulher disse, eu vou me encontrar com ele. E as criadas, não pode, não sei o quê, eu vou sim. Só me avisa quando eu estiver perto, passando aqui perto, eu vou. Então ela se voltou com panos, se enrolou toda, esperou, né, que não tinha ninguém prestando atenção, e toda enrolada, e foi, arriscou a sua própria vida para se aproximar, e quando viu aquela multidão cercando Jesus. Mas ela não desistiu. Ela foi tentando chegar perto e ela achava, né, colocaram tanto isso, que ela achava que se tocasse em alguém, esse alguém ia se tornar impuro também. Mas ela foi, ela cheio de fé, foi e chegou perto, e quando viu que ele estava andando e que no meio daquela multidão toda, o desespero dela, e eu diria a fé tão grande que ela tinha, se atirou, se jogou no chão e conseguiu tocar na veste de Jesus. E Jesus então para e fala para Pedro, quem tocou em mim? Vocês conhecem a personalidade de Pedro? Era muito voluntarioso. Pedro era assim desbocado, Pedro era aquele que falava tudo, que questionava, que dizia. Ele não tinha essa polidez para falar, não. Aí disse, ora, mestre, essa multidão toda aqui nesse empurra, está dizendo que alguém te tocou, todo mundo aqui te tocou. Era assim que ele falava. Mas não, eu senti sair virtudes de mim. E ela ficou ali, já sentindo a transformação no seu corpo, já sentindo que estava curada, e ficou ali calada com medo, e ele mais uma vez disse, quem me tocou? Lógico que ele sabia, ele estava provocando para que ela se acusasse, para que ela dissesse, e ali ele exemplificasse a fé. Então a gente colocou ali, ela delibera interiormente que bastava tocar-lhe a túnica.
né? É a fé de uma vida inteira. Partiu de sua vontade a ação de tentar, de buscar receber a cura. Então, a fé nos leva à casa espírita. Nem todos sabem aproveitar. Eu coloquei isso para também dar um puxão de orelha na gente, né? Então, a gente falou que ela conseguiu a cura, e Jesus, então, mostrou que aquela mulher lhe tocara e que ela foi curada. Tamanha fé que ela teve. Então, a gente vê trazendo isso para a casa espírita. Quantas pessoas vão para a casa espírita para buscar benefícios? Estou com problema, estou com dificuldade, tem pessoa doente na família, tem um problema de emprego, tem problemas mil. Então a gente busca na casa espírita e, como a gente colocou aqui, nem todos sabem aproveitar. Porque a gente vê, vai para a casa espírita, está aqui, senta, está assistindo palestras, mas está pensando lá na morte da Bezerra, está pensando lá não sei aonde, está pensando o que vai fazer amanhã, o que tem que fazer depois, está pensando nisso, daquilo outro, pensando em mil coisas. Aí vai para não prestar muita atenção, não absorve muito, né, outros palestrantes falando e tal. Aí, de repente, ao passe, vai para o passe, mas escolhe a pessoa para tomar passe, porque com ele eu me sinto bem, mas com ela ali não tomo passo com ele não, porque eu não sinto nada. Fulano dá um passo melhor, fulano não dá, não sei o quê. Porque se a gente tem um atendimento fraterno, não, eu escolho quem fazer o atendimento fraterno. Tem isso. Interessante, escolhe as pessoas, escolhe tudo, reclama. Porque eu fui, mas não senti nada. Puxa vida, se vocês pudessem ver, desde o momento que chegaram à casa espírita, os benfeitores espirituais recepcionando vocês, recepcionando os espíritos protetores, ali conversando, se inteirando da dificuldade de cada um, e ali, desde o início, já tomando providências para solucionar os problemas, as dificuldades. E o passe que vai ser no final, ele já começava a dar desde o início. Já começaram a aliviar as mentes, preparar para absorver o melhor da palestra, absorver o melhor dos ensinamentos para que nós saiamos daqui melhores. Para que a gente mantenha e ainda bem que faz muito tempo que eu não vim, não vou esquecer do meu exemplo. Eu sou de uma família católica, eu digo até que são espíritos do tempo da Inquisição, que reencarnaram e eu vim junto, né? Então, porque não admitem, né? É religião católica, eu sou ovelha negra, né? Eu vou para o inferno, eles rezam porque eu vou para o inferno. Acho bom que eles estão rezando por mim, né? Porque eles não acreditam na doutrina espírita, tem essa, Chico Xavier está induzindo todo mundo levando para o inferno, essas mensagens de amor é para enganar, então por aí vai, vocês começarem a entender como é que é. Então, é assim. Então, eu achava tão bom. Se não for para a missa no domingo, é pecado mortal. Então, era obrigado a todo mundo ir para a missa. Aí, quando era na missa, eu achava tão bom. Mas eu achava tão bom, sabe por quê? Porque era tudo santinho, era com a mãozinha que entrava assim, minhas irmãs com aquele véuzinho na cabeça, a fitinha de Maria, era o senta, levanta, era rezando, era tal. Olha, que maravilha! Mas quando saía da igreja para fora, começava a vai para dentro do carro, menino, puf, não sei o que e tal. Era tudo de novo. Aí eu fui falar, vamos voltar, vai ter outra missa agora, vamos voltar para a igreja. Aí eles perceberam a ironia. Aí foi uma outra pisa, né? Então, era assim. Eu questionava. Porque Jesus ensinava mentira. O quê? Ensinava mentira? Ele não ensinou o Pai Nosso, porque lá Jesus é Deus. Mas por que ele mentiu? Ele disse, Pai Nosso que estás no céu, será ele. Por que ele mentiu? Não tinha explicação. A explicação era um cinturão ou aquela tatuagem da Havaiana, né? Então, de repente, eu dizia, e a pior foi que eu fui dizer, Jesus era ventríloco. Aí foi pior, porque foi Havaiana e foi cinturão. Porque eu fui dizer que quando Jesus era batizado, ele era ventríloco, aquela voz que soou, este é meu filho bem amado. Então ele era ventríloco, ele jogou a voz e falou. Para que eu fui falar isso? Então era a ovelha negra. Eu era aquele que apresentava, que questionava, e eles não aceitavam de maneira nenhuma. E quando eu conhecia a doutrina espírita, aí eu digo, é aqui.
Era isso que eu queria a minha vida toda. Então a gente vê, né, como a gente tem que aprender a absorver e aproveitar cada momento que a gente está na sua religião. A buscar, como eles, praticar o que o padre tinha dito no sermão. Praticar todo o ensinamento de Jesus lá fora, mas era só dentro, e porque era pecado mortal. Depois que começaram com a missa na sexta-feira, vamos na sexta porque no domingo, né? Aí já começou a mudar. Missa na televisão, não, mas a gente assiste na televisão, vê como é que é, né? E de repente começa as facilidades. Então a gente vê como que é. Então é aproveitar o ensinamento. Aí a gente volta. Bora, Campanha do Quilo, a gente está aprendendo a humildade. Porque é uma escola a Casa Espírita. Nos ensina como chegar no hospital, falar com as pessoas. Todo mundo junto é uma maravilha. Mas um dia você vai ter que ir só. E o que é que você vai fazer? Como você vai se comportar? Eu aprendi que faziam assim. Na Campanha do Quilo, pedir para alguém. Poxa, pedir para mim já é tão difícil você chegar para alguém. Pai, me presta aí algum. Já é tão difícil, mas você chegar, bater numa casa e pedir alimento para alguém que precisa, você está ali aprendendo a humildade, está aprendendo a ser humilde. São tanto ensinamento. A Casa Espírita também é uma escola, é um hospital onde a gente vai curar nossas doenças, nossas mazelas, as nossas imperfeições, não é? Então a gente tem que aproveitar isso aí. Então, um outro exemplo que a gente traz é do paralítico de Cafarnaum. A gente conhece a história dele, de que ele se via há muitos anos paralítico e, de repente, também tomou conhecimento desse profeta que estava passando lá na cidade. E ele, então, buscou, né, totalmente paralítico, e ele, puxa, mas como é que eu vou? Diferente da mulher hemorroísta, como é que eu vou encontrar com ele? Então ele conseguiu 4 pessoas que pudessem pegá-lo na sua maca, na sua cama, e levá-lo até a casa de Pedro, onde Jesus estava ali conversando, e aquela multidão toda, né? A casa pequena, então a gente fala multidão lá fora, e uma pequena multidão dentro da casa de Pedro. Eu não vou passar agora não, porque vocês estavam lendo, não estavam prestando atenção para mim, agora estão me vingando, né? Então, de repente, depois eu boto. Então, de repente, ele, conseguiu 4 pessoas, 4 amigos que pegaram e levaram até a casa de Pedro. E quando chegou lá, que vira aquela multidão toda lá fora e tal, e Jesus lá dentro conversando, passando a boa nova, ensinamentos. E ele, o que é que poderia dizer? Não vai ter condições, não. Bora voltar? Não, vão entrar. Mas como é que vai entrar? Ele disse, olha, vocês me amarram aqui na cama, me sobem o telhado, destelha o telhado e me desce com uma corda. Os 4 não discutiram, acataram, fizeram o que ele pediu, subiram em cima da casa, destelharam e desceram aquele homem por uma corda. Já pensou? Você está na sua casa, alguém começa a destelhar e desce um cara numa cama e ninguém reclamou. Jesus não reclamou. Jesus olhou para ele e disse, resumindo, toma a tua cama e segue. Aí a gente vai analisar. Agora eu vou, né? Opa! Também não está no milagre, está na solidariedade. Quem foi solidário? Será que hoje a gente tendo um problema, a gente encontra 4 pessoas para nos ajudar? 4 pessoas solidárias? Mas aí eu vou me lembrar do meu pai, da minha mãe, vou lembrar do meu esposo, da minha esposa, vou lembrar do meu filho, vou lembrar da minha tia, vou lembrar da minha amiga. Será que os 4 iriam pegar a solidariedade e me levar até lá, eu paralítico, dizendo que aquele homem iria me curar? Eles iriam fazer isso? O carro quebra, você fica no meio da rua pedindo alguém para ajudar a empurrar. Alguém para ajudar uma mulher que o pneu furou, para encontrar alguém para ajudar. Então a gente encontraria, vamos pensar nisso. Tem uns 4 que nós poderíamos contar e que realmente nos ajudaria. E quando a gente chegou, eles chegaram na casa de Pedro, poderia dizer,
Rapaz, vamos embora, não dá para entrar aí não, e tá muita gente lá dentro, aqui fora, vamos embora. Não, vamos subir, me amarra, bota no telhado, destelha. Tu é doido, vai subir em cima da casa, rapaz, destelhar a casa dos outros. Que conversa é essa? Não poderiam ter dito isso? Não fariam isso hoje? Não. Foram, fizeram, destelharam e desceram aquele homem. Então a gente vê o segundo item do bom ânimo, elemento, a solidariedade. 4 pessoas para carregar. Teríamos? Não desistiu, um esforço a mais, o telhado. Partiu da sua vontade, a ação de tentar, de buscar, a boa ação. Nenhuma boa ação se perde, isso dos 4. E Jesus falou, pegue a sua cama e segue. Solidariedade à dor alheia. Nós temos solidariedade à dor de alguém que está sofrendo. Hoje em dia, fulano fez aniversário, pega o WhatsApp, parabéns, bota um bonequinho, bota aquelas coisas e tal. A gente telefona para alguém para dizer, parabéns, muita felicidade. Alguém faz. A gente vai lá na casa da pessoa, a não ser que ele convide, vai ter um negócio aqui em casa 0800, aí eu estou dentro. Mas, um amigo, a gente telefona, a gente vai lá, a gente dá os parabéns. Eu vi o Facebook, avisa que é para o Instagram, não avisa não, mas o Facebook tem. É aniversário de fulano, então parabéns e tal, não sei o quê. Mas telefonou, a gente vai lá. Isso no bom e na dor, no sofrimento. Não, a pandemia, eu não posso sair não. Não, tem essa gripe aí, a gente não pode não. Que bom, né? Então a gente vê o exemplo do bom ânimo. Na mulher hemorroísa, a gente vê o exemplo lá no paralítico de Cafarnaum. Tem um terceiro item. Paralítico de, eu vou botar porque eu esqueci o nome, Betesda. O nomezinho difícil para me decorar. A minha língua não sabe dizer direito, não. Espera aí. Betesda. Betesda. Tirei. Bom, gente, deixa eu falar assim que é bem melhor, né? Um único caso em que não procuraram Jesus. Foi Jesus que procurou. Um único caso que está registrado nos evangelhos. Foi esse paralítico. E a história dele é interessante. Ele estava há 38 anos próximo a um tanque. Falei certo. Eu sou cearense, eu falo tanque. Aí minha mulher não vai falar tanque, não, é tanque. Aí eu digo, eu sou cearense, eu vou falar tanque. Então, existia uma lenda de que, lá entre os judeus, que nesse tanque, cearense, tempos e tempo, não está registrado qual tempo, se uma semana, um mês, 6 meses, um ano, mas que tempos em tempos descia um anjo e mexia na água colocando um remédio, e o primeiro que fosse mergulhar nesse tanque ficaria curado de qualquer doença. Então era uma multidão, ficava gente sempre ali porque não sabia quando vinha. E esse homem estava paralítico há 38 anos próximo ao tanque. E Jesus ia passando e chegou lá, e logicamente com objetivo, com aquela finalidade, e enxerga aquele homem lá. E o vê. E se aproxima, então Jesus foi até ele. Todos os outros resistem de que procuraram Jesus. Todos. Mas esse foi o único caso. Jesus procurou e perguntou para ele, você quer ser curado? Ele respondeu, eu estou aqui há 38 anos, paralítico, e eu não consigo chegar lá nesse tanque. Porque quando chega esse anjo que mexe as águas, outros correm na frente e chega primeiro dentro da água. E não tem quem me leve para esse tanque. Então eu estou aqui. Então a gente vê pela resposta dele. Fé. Encontrou solidariedade. Bom ânimo. A gente vê o seguinte, fé ele podia até ter, que estava ali, acreditando que se chegasse lá, ele seria curado. Solidariedade, ele pediu a alguém, estava se queixando. Se queixou, nem respondeu a Jesus. Demonstrou o estado de consciência dele, espiritual. Quanto de nós, diante da dificuldade,
nos queixamos? A gente traz para nós. Quanto de nós nos queixamos? Quanto de nós passamos o dia nos queixando disso? Ah, choveu, se queixa. Ah, tá sol, se queixa. Ah, tá o trânsito difícil, se queixa. Ah, não conseguiu, né, a televisão nova, se queixa. Ah, não conseguiu a roupa nova no Natal, se queixa. Ah, não conseguiu, alguém fez isso, se queixa. Se queixa no trabalho, se queixa em casa, se queixa em todos os lugares. Então, tem tanto ensinamento para a gente buscar o bom ânimo, para que a gente não se comporte como esse paralítico de Betesda. O estado interior. Qual o nosso estado interior? Quando a gente se queixar, a gente vai se lembrar disso, viu? Dever de casa. Esse fato inverge o padrão de cura de Jesus, já que todos buscavam Jesus e esse não. Foi Jesus que se dirigiu a ele. Você quer ser curado? A resposta reveladora do seu estado interior. Senhor, eu não tenho que me leve até o tanque. E até que eu me arraste, outro vai e entra na minha frente. Uma queixa que imputa a responsabilidade para terceiro, transferindo responsabilidades. Quantas vezes a gente transfere nossas responsabilidades? Então, hoje a gente está aprendendo, né? Quantas lições de ter o bom ânimo. Não de vencer o mundo como aquilo que fica dentro da gente. É como a gente grava primeiro. Pedi e vos será dado. Então a gente pede porque está lá escrito, buscai e acharei. Então a gente está sempre pensando nisso. Ah, mas ele disse que se eu pedir tem que me dar. Por isso que alguns colocam essa frase, Deus é fiel. Quem tem que ser fiel somos nós. Nós é que temos que ir buscar. Buscar e acharei. Mas as pessoas com dificuldades fazem a prece, abrem os olhos e querem que o milagre tenha acontecido. Ah, eu estou com um problema, eu fecho os olhos, faço a minha prece, eu quero que esteja, quando abrir os olhos, tudo resolvido. Jesus falou o quê? Quando estiver cansado, sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele não disse que ia resolver o nosso problema, não. Outra coisa, pega a tua cruz e segue-me. Em momento algum, ele disse que ia resolver nossos problemas, nossas dificuldades. Ele envia, está no livro dos Espíritos, e quando nós fazemos a nossa prece de coração a Deus, imediatamente, essa palavra, imediatamente Deus envia seus mensageiros para nos socorrer. Aí a gente diz, poxa, eu nunca percebi os mensageiros dele me socorrendo. A gente se comporta como aquele que leu a história de pegadas na areia, em que, de repente, só tinha uma pegada. Conhece a história de pegadas na areia, né? Que bom. 99% diz que sim. Então, de repente, né? Aí você... Ah, mas eu estava levando, era outro, não era eu, não. Puxa vida. A gente não se coloca naquele que estava sendo levado nos braços de Jesus. A gente disse que era outro, né? Então, quantas e quantas vezes a nossa dificuldade, de repente, é resolvida. E a gente, poxa, passou o problema. Passou a dificuldade. Ou você tem uma inspiração porque eles vêm, Deus manda os seus mensageiros para nos inspirar. Primeiro aplica um passo na gente para se acalmar, para poder ver as coisas com calma, ter uma visão melhor, porque quando a gente está aborrecido, está nervoso, está desequilibrado, desarmonizado, a gente não vai conseguir o melhor caminho, a gente vai tomar decisões equivocadas. Então a gente tem como perceber a presença. Toma um autopasse. Um passo não é só na casa espírita, não. Você está lá na sua casa, está com um problema, está com uma dificuldade. Puxa, de repente, senta, fica quietinho, mentaliza o alto, né? Pensa nele, respira fundo, faz uma prece. Pode te colocar na posição de tomar um passe, que com certeza eles estão ali te aplicando um passe e daqui a pouco você vai se sentir bem melhor do que estava antes. Agora, se permanecer igual a esse aí, reclamando, nem sequer disse para Jesus que queria ser curado. Preferiu reclamar. É o estado interior que a gente tem que mudar. Por isso que ele fala para a gente ter bom ânimo, para a gente procurar ter bom ânimo. Então, a tarefa da gente é de melhorar, urgentemente a gente melhorar, mudar o nosso estado interior, né? Qualquer menor dos problemas ou dificuldade nos derruba. Não, nós somos fortes, Deus está ali, é nosso Pai de amor, de misericórdia. Nós somos muito amados, Ele não quer a nossa infelicidade. Né? Voltando, qual pai que não quer ver
a felicidade do Filho. Então, Jesus, o Espírito que já atingiu o ápice de mais puro Espírito que a terra já conheceu, batido e subjugado, tornou-se o Senhor da vitória. Quando te encontras em crise, lembra-te do Mestre. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lutemos para vencer também. Então, essa mensagem que a gente deixa é para que a gente possa compreender que nós, como Jesus falou, que nós também podemos fazer muito mais do que Ele. Nós somos luzes. Ele nos dotou de condições da gente resolver todas as dificuldades. E essas dificuldades que se apresentam na nossa vida, muitas vezes nós pedimos essas dificuldades. Antes de encarnar, a gente teve uma conversa lá. Eu quero nessa encarnação progredir, eu quero me melhorar, eu quero reparar erros, eu quero realmente essa dor, esse sofrimento, essa doença, essa dificuldade, porque eu vou vencer e eu vou sair melhor dessa existência. Aí quando a gente chega aqui, que vem a dificuldade, a gente duvida, diz que não pediu, eu não pedi isso não. Você não pediu não, você implorou. E você queria muito mais, e ele disse não, que você não tem maturidade espiritual ainda. E aqueles que pedem, que alegam livre-arbítrio e pedem uma dor tão grande, e quando chega o momento daquela dor que eles sabem que não podem suportar, eles saem da vida através do suicídio, porque não puderam suportar essa dor. Mas nós podemos sim vencer. A gente tem que seguir os exemplos. Mas é Jesus. Não, ele veio como um homem. Ele estava aqui como um homem igual a todos nós. E mostrou a todos nós que poderia vencer o mundo. E vamos trabalhar então para o mundo, fazendo o nosso melhor, que é praticar a lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade. E como a gente vai se sentir feliz, embora no mundo em que nós estamos reaprendendo. Embora no mundo que nós sabemos que temos muito mais ainda que caminhar. Mas nós podemos ser felizes hoje. Podemos ser felizes na medida em que a gente colocar dentro do nosso coração, né, já tão cheio de amor, mas se a gente abrir a porta dele, tirar essa couraça e a gente perder a timidez de amar, perder a timidez de dizer para o outro eu te amo, perder a timidez de falar para as pessoas e mostrar a solidariedade, a fraternidade, a nossa fé, porque nós estamos então trabalhando na seara do Mestre Jesus, mas trabalhando na nossa própria seara, trabalhando para nós mesmos, fazendo tudo que é de bom para nós, porque nós nos amamos. Não com vaidade, não com orgulho, não com egoísmo, mas com as mais simples humildade em que nós aprendemos com o Mestre Jesus, que andava descalço, que deitava a sua cabeça numa pedra que não tinha um travesseiro, e que andava e se alimentava na casa daqueles que se propunham a ajudá-lo a recebê-lo. E nós que nos propusemos a receber Jesus no Natal, numa manjedoura, e o colocamos em nosso coração. Hoje estamos a um mês do Natal, praticamente um mês e poucos dias do Natal. Como que está essa criança em nosso coração? Estamos cuidando bem dela? Estamos fazendo ela crescer saudável? Então vamos praticar esse amor, vamos amar. E vamos dizer, sem timidez, eu te amo, porque Deus nos ama, e muito. Então que sigamos felizes, conhecendo esse amor de Deus em todos os momentos da nossa vida, e que essa dor, esse sofrimento, é uma prova de amor, e que nós temos que corresponder esse amor doando ao nosso próximo. Muita paz, muita luz e muito amor em nossas vidas.